Saudações a todos, Sertão Cast de número 3, em mais uma gravação. Começa de novo aí. Mais um programa. Estamos aqui com mais um vídeo. Saudações a todos, Sertão Cast de número 3, em mais um episódio muito fantástico que estamos trazendo aqui para vocês. Este programa é um oferecimento de Sierra Proteção de Dados. Você que tem sua empresa e precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, não pense duas vezes. Pense Sierra Proteção de Dados, uma empresa arcoverdense que está pronta para adaptar você e o seu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados, e você não sofrerá nenhum tipo de sanção ou multa a partir dessa lei que veio para nos proteger e ajudar à proteção e uso adequado dos dados. Saudações, Anthony. Doutor João, Em breve. em breve. Boa noite a todos. Saulo, obrigado por estar aqui. E vai ser uma conversa interessante. Diga aí, João, qual é o nosso assunto? Antes da gente começar, Saulo, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? O Anthony, eu não sou frequente lá da Verbo da Vida. O Saulo, ele é pastor? Isso, pode ser chamado de Pastor lá da igreja do Verbo da Vida aqui de Arco Verde e do grupo, né? Verbo da Vida. Ele que estava viajando, por isso que ele não veio antes, só pôde vir agora. Mais uma vez, obrigado. E eu fazia tempo que eu tinha ido na Verbo da Vida, foi quando eu era lá em outro endereço ainda. E quando o Antônio me disse que era o Saulo que ia dar uma palavra lá, eu disse, eu vou, gosto do tema que a gente vai tratar hoje, que é um tema diferenciado, palavra grande, assunto bastante, escatologia. Interessante, muita gente gosta de saber o que é. Para traduzir para vocês, escatologia é o negócio que estuda se o mundo vai acabar ou não. Ou quando? É isso mesmo. Mas vai lá, Saulo, que além de pastor, é professor do Rema, escritor também, eu acho que tem uns 2 ou 3 livros publicados. É isso mesmo. Então, muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar, né, desse momento aqui. E na ocasião nós iremos falar sobre um dos temas que a palavra de Deus fala, né, que é a escatologia bíblica. Logo mais nós iremos apresentar as definições sobre esse tema. Então eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, podendo compartilhar essas verdades da palavra de Deus. A nossa base vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, nós queremos trazer isso de uma forma abrangente, para que todas as pessoas, do mais leigo até o que tem mais conhecimento, mais acesso a conhecimento, possam compreender sobre a doutrina do fim dos tempos. Isso. Muita gente olha assim e escuta um palavrão desse, né? Que diabo é escatologia? Então vamos lá, vamos começar por esse ponto aqui. O que é escatologia? Escatologia, é legal. Então, se você for olhar no meio acadêmico, escatologia, no geral, se envolver aí um pouco do ensino secular, se você colocar na internet escatologia, vai estar lá, o estudo de excrementos. Então, escatologia é o estudo de excrementos. Agora, se você falar o que é escatologia bíblica, aí é o estudo das profecias relacionadas ao fim. Então, você tem a junção de 2 palavras gregas, a palavra escatos e a palavra logos ou logia. Escatos quer dizer fim ou final. Logos ou logia quer dizer estudo. Então, escatologia é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, que envolve também as profecias relacionadas à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pertence a uma área da teologia. Quando você estuda teologia no seminário, inclusive eu estou estudando teologia, você estuda teologia no seminário e você tem uma matéria chamada teologia sistemática. Nela você aprende sobre escatologia ou fim dos tempos. Estudo do fim dos tempos. Então, vai lá, solta a próxima aí. Tem gente que eu disse, pessoal, hoje vai ser arretada. Hoje o programa é com um escatólogo. É isso mesmo. Mandei o escatólogo na real, não sabia nem se existia. É isso mesmo. Ali, Alfefa. Eu não Alfefa, sabia bom. nem se existia. Aí, meu irmão, o que é que o escatólogo faz? Estudo o fim dos tempos. Aí, não vou assistir. Eu digo, não, vai assistir sim. O assunto é bacana e você vai ficar sabendo de tudo. O Anthony já abriu a grade de perguntas com o que é a escatologia, ou perguntando o que é e do que se trata
Fim dos tempos, Apocalipse, muita coisa envolvida no tema escatologia. Não é de hoje que o pessoal fala numa marca, num negócio, né, um sinal. Mas, por se tratar de escatologia, o que é que alguns que conspiram, que trabalham com teorias de conspiração, assim, se assim podemos dizer, essa marca da besta que o pessoal fala? Ok. Falar da marca da besta, a gente precisa aprender sobre o que é a besta, né? Para a gente poder entender. É a vacina, né? Já falaram que a vacina... Teve quando lançou o celular com chip, lembra? Quando lançou o celular com chip, era o chip do celular. Mas eu preciso contar algo mais para vocês. Já disseram que era a televisão e o controle na mão direita. Porque eles diziam que era a televisão na sua fronte e o controle na mão direita. Eu digo, e se a pessoa não for destro, né? Se ele for canhoto, né? Se for canhoto, não tem a marca. Escapou, tá no Escapou, céu. Tá no céu. Então, já falaram que era www, já falaram que era onde você encontrar 666, em toda parte que tiver 6, vão falar que é a marca da besta. Tudo que tiver inovação é a marca da besta, então. Tudo que for novo naquela época Isso. A implantação do chip, né, eles falam também que é a marca da besta. Mas a nossa doutrina, ou a escatologia, fala sobre a marca da besta com base nas escrituras. E nada mais é do que um sinal visível. Interessante que a Bíblia fala que será colocado, Apocalipse capítulo 13, será colocado uma marca na mão direita ou na testa dos adoradores da besta. Essa besta vai ser um líder político e militar. Não dê muito detalhe não que a gente vai chegar lá. Essa besta vai ser um líder político e militar e ele vai ser apoiado por um líder religioso. Esse líder religioso vai ser o responsável pela implantação dessa marca. Essa marca vai dar alguns benefícios. Acesso à compra e venda, né, livre comércio, a pessoa vai ter acesso a isso também, mas também vai trazer alguns aspectos negativos, como, por exemplo, o total abandono da presença de Deus. As pessoas que receberem essa marca da besta não terão mais possibilidade de um dia se converterem ao Senhor e de se arrepender. Mas você falou um negócio aí que eu achei interessante. É uma marca visível. Visível, isso mesmo. A palavra marca, que é utilizada lá, ou sinal, ela é uma palavra grega, carigma, que ela quer dizer marca sobre, em cima de algo visível, perceptível. Porque a gente tem que lembrar que o escritor bíblico estava escrevendo dentro de um contexto que ele viveu. Por exemplo, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava dentro de um contexto que o Império Romano marcava os seus escravos, assim como se faz hoje com um animal. Então eles marcavam, diziam, propriedade de Roma, propriedade de tal povo, de tal pessoa. Então ele utiliza daquele contexto para falar, olha, as pessoas que forem os adoradores da besta vão receber um sinal, uma marca. Então ela é algo visível, não algo dentro. Isso aí já anula a ideia de chip. É algo interessante que diz, sobre a mão direita ou sobre a testa. Essa palavra sobre quer dizer em cima. Em cima de, é a palavra grega epi, que quer dizer em cima e não dentro. Então vai ter um sinal aí da besta. E tem um detalhe legal também, é que todas as pessoas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que receberam a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, diz a Bíblia que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso nada mais é do que uma tentativa frustrada de imitar o Senhor Jesus Cristo, porque assim como nós recebemos um selo do Espírito Santo, os adoradores da besta vão receber a marca da besta. E eu ia fazer outra pergunta aqui agora. Cuide. Pegando esse gancho que ele falou, mas eu esqueci. Manda outra aí, dessas que estão anotadas. Ele tinha falado alguma coisa que era visível. Tá, vai, depois eu lembro. Vamos para frente. Falou-se do líder, era sobre o líder? Não, não era. Não. Você falou já um bocado de detalhes aí sobre os grandes sinais. Essa daqui na sequência. Porque muita gente fala sobre final dos tempos, Apocalipse, aquela coisa e tal, e fala logo sobre o fim do mundo. Isso. O mundo vai acabar mesmo ou não vai acabar? Como é essa questão do mundo acabar ou não? Olha, uma excelente pergunta, né? A gente já tem escutado pessoas falando que o mundo vai acabar e não sei se vocês lembram, mas disseram que em 2000, né, o mundo ia acabar. A 1000 chegará em 2000 não passa, nós tradamos. 1000 chegará em 2000 no passado. 2012 saiu até o filme. Foi, saiu o que filme. era o fim do calendário Maia. Exatamente, o calendário Maia tinha acabado. Nós tudo então, morrer. sempre Só as porque pessoas acabou ficam, o papel lá e acabar o mundo. sempre as pessoas ficam falando isso, né?
Mas olha, o que eu gosto de dizer é o quê? Na verdade, toda área, toda religião, toda área da religiosidade, existe uma crença no princípio do mundo e no seu fim. Então, se você vai para o catolicismo romano vai acreditar também, assim como nós, cristãos protestantes, nós acreditamos que o mundo tem um início e haverá também um fim. Os católicos da mesma forma, se você vai pegar as religiões afro, da mesma forma, as demais religiões acreditam que o mundo tem um início, eles vão divergir, né, como se deu esse início, e também até as religiões pagãs acreditam que teve um início e também haverá um fim, seja por meio, eles falam que esse início foi por meio de um sêmen de uma divindade que trouxe à tona todas as coisas, ou se foi por meio de alguma outra coisa, então eles sempre vão defender. O cristianismo da mesma forma defende que o mundo teve um início e também teve um fim. Como a fé do cristianismo se baseia nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada mostra que, de fato, o mundo teve um início. Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós defendemos aí uns céus e terra criados. Né? Mas a Bíblia também fala, e interessante, que o escritor inspirado, Pedro, em uma das suas epístolas, ele diz assim: saibam de uma coisa, que já houveram céus e terra e foram destruídos pelas águas do dilúvio. Assim também, os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. Os elementos derreterão e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. Então, biblicamente falando, vai acabar um dia. Só não sabemos quando. Lá na passagem de Noé, né, tem o fim daquela era, uma renovação dos tempos, né, com o grande dilúvio. E um detalhe, ali tem até uma promessa de Deus, né? Gênesis 9, lá vai dizer o quê? Deus diz assim: eu juro que não destruirei mais a terra por meio das águas de dilúvio. Então, alagamento não vai ser mais. Alagamento não vai ser mais. O tsunami nunca vai ser para acabar com tudo. Não, nunca, sempre vai sobrar. Sempre vai sobrar. Chegando é perigo. Sempre vai sobrar uma coisinha assim, né? Não sei também. Falando em acabar, vai mandar? Posso mandar? Vai. Falando em acabar mesmo, a terra vai se acabar por fogo ou por água? Olha, pergunta excelente. Então, nas Escrituras... Elemento? Exatamente. Nas Escrituras, nós já temos a garantia de que não vai ser por água. Se a nossa fé está nas Escrituras, a minha fé está nas Escrituras. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz assim, Gênesis 9, eu juro, Deus diz, eu juro que não destruirei mais as águas, a terra, por meio das águas do dilúvio. E sabe qual é a prova disso? Está aqui o meu arco-íris. Então, enquanto vocês testemunharem arco-íris, vocês devem lembrar da promessa: não destruirei mais a terra por meio das águas do dilúvio. Então, a gente não esquece disso. Gênesis capítulo 9. Agora, existem promessas de destruição da terra? Existe. Então, quando a gente vai para Pedro, vai estudar ali as epístolas de Pedro, Pedro diz assim, olha, os elementos, interessante que Pedro usa uma terminologia científica, né? Ele diz, os elementos se derreterão e o Senhor criará, por meio do fogo, e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. Então, vai ser destruído por meio do fogo. Agora, de onde vem esse fogo? Do céu, será? Um legal. Sabe por quê? Porque se a gente não fala, tem se é por meio do fogo... lá, né, que diz isso. Se a gente fala, será que é por meio do fogo, será que é o incêndio do Amazonas? Aí já sabe de quem é. Já sabe. Lá Né? Porque teve uma cantora aí famosa que ela nem canta, nem dança, nem é bonita. E nem ela só é famosa. Só é famosa. Inclusive chamaram essa mulher para fazer o São João de Arco Verde. Misericórdia. Mas tudo bem, deixa pra lá. Não vai ter São João, né? Não, já fez, já chamaram. Ela veio, filho, veio. Ela disse que teríamos... Juliano entrevistou ela. Ela disse que teríamos que ter cuidado, Muito bem. porque as girafas estavam morrendo no Amazonas. A girafa, eu sou o Pablo Emílio Escobar Gaviria. Só se for a de Pablo Escobar, né? Do zoológico dele, né? Então, esse fogo não pode ser nada produzido pelo homem, tem que ser algo de uma interferência de Deus. E Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz que Deus vai derramar fogo dos céus. Eu lembro. É algo de Deus. Aí você falou aí, e far-se-ão, vai Serão haver criados. novo céu e nova terra. Nova terra. Eu chamo de um novo universo. O Senhor vai criar novos céus e nova terra.
E nós vamos voltar como se fosse para um início, porém de um aspecto glorificado. Ou seja, se o início era bom, vai ser melhor ainda o final. É porque onde diz habitarão a justiça, né? Isso. Então entende-se que tem uma consciência no meio. Isso Tem, mesmo. não é do zero absoluto como foi, pelo menos é como a gente acha que foi. Mas, assim, pelo que ele se dá na passagem, foi o que eu entendi. Isso mesmo. Quer ver um outro detalhe? Por que não há justiça na Terra hoje? Por que não há paz na Terra hoje? Porque não há justiça. Se você olhar todos os governantes no mundo todo, o mundo é injusto. Se o mundo é injusto, não pode ter paz. Mas como o mundo vai ter justiça se os líderes não são justos? Aí o que é que diz a Faz Bíblia? sentido. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Então, para existir justiça, tem que ter um rei justo. E em um detalhe, nós temos que nos preparar, porque nós iremos sair da democracia e iremos para uma monarquia teocrática. Ou melhor, nós iremos voltar para a monarquia. Só um detalhe, que agora o rei é Deus. Entendi. Então, É normal, né? É legal, normal. né? Se o rei é Deus, né? Graças a Deus por isso. Médio. O Juliano disse que é médio. Monarquia teocrática. Inclusive, nome romano lá, Juliano, essas coisas todas, vai ter, a Aí. gente vai aceitar, vai aceitar. Aí, Ah, então, aceitar, né? Juliano, mesmo tu não querendo, tu vai ser aceito no reino de Deus lá. Ó. Mas você falou aí lá na outra pergunta, do líder mundial tal. E aí todo mundo tem esse conhecimento, ainda que muito de maneira raso, né? Mas tem essa coisa desse líder que seria o anticristo. Isso. Quem é o anticristo? Olha, a Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia não diz assim, olha, o anticristo é Ainda fulano de bem, tal. Jesus. Mas porque tem fala sobre o anticristo, fala sobre o número dele. Isso. Né? Então, existem teorias sobre duas coisas, identidade e a localização dele. Mas primeiro a gente precisa saber quem é esse anticristo, né? No sentido de por que ele vai existir no cenário mundial, no cenário das profecias. Ele vai existir, como o próprio nome, anticristo, fazendo uma oposição a Cristo. Na verdade, a oposição a Cristo e a Deus, no geral, já existe desde do início. Então, você vai ver hoje oposição nas universidades, você vai ver em algumas universidades, não todas, mas de caráter liberal. Quando eu falo liberal, não estou me referindo ao liberalismo econômico, porque hoje, por causa do contexto político, as pessoas associam a isso. Não, liberalismo econômico é bom, é livre mercado, você está abrindo aí as portas para negociação. Salve. Agora o liberalismo teológico, aí isso aí é ruim, esse vai negar as verdades fundamentais. Por exemplo, não há criação no liberalismo teológico, Deus não é o criador. No liberalismo teológico, Jesus não ressuscitou e, consequentemente, ele não vai voltar, porque eles falam que Jesus vive no nosso coração, ressuscitou no nosso coração e vai voltar para o nosso coração, e não fisicamente. Qual é o problema disso? O problema disso é que é uma contradição direta com as Escrituras, e se Jesus não ressuscitou, o cristianismo cai por terra, não existe. Isso aí você falou, seria um desdobramento daquela teologia da libertação, que eles meio que relativizam muito assim Isso, tudo, a teologia né? da libertação, ela também vai fazer isso, apesar dela ser mais política, né? Então ela vai sim, trabalhar sim, mais um sim. aspecto político, mas tentando, entre aspas, dar as mãos com socialismo, comunismo, com essas vertentes aí. Galei-me. Então o negócio é desse jeito aí. Mas vamos lá, o anticristo vai ser um líder, diz as escrituras, pelo que a gente entende, que vai ser um líder político. Por que um líder político? Porque o texto diz que ele vai fazer aliança com nações. Daniel 9, verso 27, diz que ele fará firme aliança com muitos. Mas a Bíblia diz também que ele vai reunir exércitos para guerrear contra o povo de Deus durante um período de grande tribulação aqui na terra. Militar. Então, ele é um líder também militar. Mas ele vai ser apoiado por um líder religioso, que vai ser o falso profeta. Esse líder religioso... Papa do Apocalipse. O Papa do Apocalipse. Esse líder religioso, ele vai ser alguém que vai também enganar as pessoas agora por meio da religião. Agora pare para pensar, você que também está aqui acompanhando esse vídeo. Qual o tripé de toda a sociedade? Política, forças militares e religião. Então ele vai usar esse tripé para poder enganar as pessoas durante um período tribulacional aqui na Terra. E se você olhar para o início, Deus cria Adão, quando Deus cria Adão, Deus não é contra a política.
Deus não é contra a política, nem tampouco contra a força militar e a crença religiosa, não. E isso deturpado é que é ruim. Por exemplo, quando Deus cria Adão, Deus diz o quê? Governe, ou seja político, lidere. Então, o líder político, ele tem o apoio de Deus no sentido dele fazer política, porém que essa política, para ser bíblico, deveria se submeter ao rei maior, ou ao supremo, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que é o nosso Deus. Sobre as forças militares, por exemplo, quando você vê o início ali, você vai ver que o próprio Deus vai estabelecer leis, e nessas leis existiam o quê? O homem que terá a vida de um homem pagará com a sua própria vida. O que é isso, senão aspecto da justiça, o aspecto militar também. O que falar dos reis de Israel? O que falar de Davi, o que falar de Josafá, diversos reis que juntavam exércitos para guerrear contra povos inimigos, saqueando tudo que tinha ali e levando para as suas terras. Então, não há nenhum problema na questão da política, da religião, das forças militares. Eu, particularmente, eu concordo com o cristão na política, mas eu não concordo com a política na igreja. Entendeu agora? Sim. Então, ao meu ver, o cristão ele deve estar em todo cenário. Seja na política, seja nas forças militares, não importa. Tem que ter cristão em todo canto, porque ele pertence à sociedade. Agora, eu não concordo com a política na igreja, e principalmente a politicagem. E eu creio que é uma estratégia aí que o anticristo vai usar para poder trazer engano e conquistar muitas pessoas. Existe Alguma teoria sobre a identidade dele? ou de onde ele vem, Olha, de uma nação, que nação ele vem? biblicamente falando, ele vem da continuação do império que destruiu Jerusalém. Ah, mas... Cadê? O império que desistiu, Lá no ano 70, né? destruiu Jerusalém foi Roma. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70, isso aqui é a história, né? Quem perdeu a aula de história aí Quem já era. faltou, quem gaseou a aula de história, pessoal, não Exatamente, adianta, isso é viu? história. Igual a câmera, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Isso é história antiga. Né? Quando você vai para a faculdade, inclusive toda aula de introdução, em qualquer faculdade que você vai estudar o aspecto filosófico, você vai sempre apelar para algo relacionado aos gregos, aos romanos e vai voltar para essas histórias. Então, por exemplo, você tem os judeus que estavam debaixo do Império Romano e no ano 66 da era cristã, por causa de uma revolta dos judeus que não aceitavam o poderio do imperador que aparentemente tinha dado as mãos com o judaísmo, mas na verdade não era, ele era um falso judeu. Então, esses judeus, eles fazem o quê? Eles fazem uma rebelião, fica ali no templo, que tinha sido reconstruído pós-cativeiro babilônico. Esse templo ele é chamado de Templo de Herodes, foi ornamentado por Herodes o Grande. Um historiador chamado Flávio Josefo disse que esse templo, a frente do templo era de mármore branco, e quando o sol batia nele ali, refletia de uma forma gloriosa. Então, imagina o quanto esse templo era rico, em especial para os judeus. Aí veja, os judeus estavam lá, por causa de uma revolta, o imperador Vespasiano envia Tito, o seu general, para poder sitiar Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi sitiada no ano 66. Houveram diversos retornos das tropas, eles saíam, acampavam, depois voltavam, aquele processo todo. E por fim, como o povo não desistiu da revolta, no ano 70 eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo, atearam fogo na cidade, destruíram tudo ali. E então a Bíblia diz, o povo do príncipe que destruiu a cidade vai ser esse povo que vai vir futuramente, ou esse príncipe que destruiu a cidade vai vir futuramente para trazer grande destruição. Então quem destruiu foi o Império Romano na liderança de Vespasiano, mas o general era Tito. Então, o que é que se acredita? Que como a gente estuda Roma, aí aqui a gente já vai desmontar alguns castelos de areia. Como a gente estuda Roma geográfica e não religiosa, então a gente já quebra aquela ideia de um anticristo papa. Geralmente cristãos protestantes, eu sou protestante, Anthony também, o irmão aqui também é protestante. Então nós fazemos, às vezes as pessoas olham para nós, muitos protestantes, né, até falam assim, olham para os católicos e falam assim, o anticristo vai ser o papa. Isso nada mais é do que um preconceito contra o catolicismo romano. Porém, a Bíblia não fala que é o aspecto religioso dele, a Bíblia fala o aspecto geográfico. Então, geograficamente, ele vem de Roma. Só que o Império Romano caiu em... Era gigante, né? Naquela Isso, época. gigante. Era o
O mundo conhecido que tinha era o mundo romano. Era de Roma. E um detalhe, Roma se dividiu em Império do Ocidente e Império do Oriente. Roma Ocidental e Roma Oriental. Roma vai cair em 476 depois de Cristo, né, pela invasão dos bárbaros ali, que na verdade é muito interessante a história dos bárbaros, né, porque eles não invadiram de uma vez por toda ali e destruiu tudo, não, eles foram conquistando o território, de uma forma estratégica de impressionar mesmo. O próprio Roma caiu na principal estratégia deles, né? Exatamente. Eles mesmo caíram. Que era a ideia de praticidade, né, de expansão. Eles eram um povo prático. Eles iam conquistando, deixa a tua cultura aqui, a gente aceita, mas submete a Roma. Vem os gregos, vem os judeus, vem qualquer povo para cá, deixa a cultura, traz os deuses de vocês para cá. Diana a gente chama de Artemis e a gente vai mudando os nomes, mas aceita todo mundo. Então, quando o Império Romano caiu em 476, depois o outro lado do Império vai cair também, que já é um império mais associado à religião, principalmente com um aspecto católico. Então fica naquela, hein? Se o anticristo vem de Roma, mas cadê Roma? Roma não existe mais o Império. É por isso que se acredita que haverá uma forma de Império Romano reavivado para que o anticristo venha dele. Aí a minha teoria é a seguinte, ou ele vem do Ocidente ou do Oriente. Que era a expansão do Império. Que era a expansão do Império, né? Ou ele vem de um lado ou ele vem do outro. Bom, aí ficou... De Roma, vem do mundo. Alienígena não é. Então, Não. É um homem, né? É A um Bíblia homem, chama homem da Embora iniquidade. que a NASA, né, já confirmou aí que aqueles Preocupado, OVNIs lá. fiquei preocupado. O pessoal está assumindo até OVNI agora, 2021, diferente dos iguais. 2020 e 2021 tá vindo complicada. Governo americano dizer que tinha, Pentágono dizer que tem, CIA dizer que tem, tá bom. Falando em evento diferente, os principais eventos escatológicos, quais são? Legal. Então, quando a gente estuda sobre profecias, estuda escatologia, como a gente fala, normalmente entre os grandes doutores em escatologia, como John Walvoord, Dwight Pentecost, né, John MacArthur, John Samuel Feinberg e diversas outras autoridades, aqui no Brasil nós temos alguns nomes também, mas quando a gente estuda as profecias, basicamente a gente divide as profecias eu posso fazer em 4 eventos ou dividir em 8 eventos ou até mais. Só que para facilitar, eu vou dividir em 4 eventos. Então, quando eu estudo profecias, qual é o próximo evento que nós aguardamos? O arrebatamento da igreja. Então, o que vai ser o arrebatamento da igreja? Vai chegar um momento que o dono da igreja, Jesus Cristo, vai voltar, a Bíblia chama de o Supremo Pastor, e quando ele voltar, ele vai levar a igreja para estar com ele, lá nos céus. Inclusive, é uma promessa dele, João 14, verso 1 ao 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou não teria dito, eu vou preparar lugar e virei uma outra vez e receberei vocês para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, primeira coisa, o arrebatamento, é um evento, que é o que nós aguardamos, o dia que Jesus vai tirar os que pertencem a ele daqui da terra. Aqui na terra haverá um período chamado tribulação, que vai ser o segundo evento, que é chamado de a grande tribulação, é onde vai ter esse tal de anticristo, o falso profeta, marca da besta, todas essas coisas que as pessoas ficam falando que é hoje, vai ser depois do arrebatamento num contexto aqui na Terra. Você está falando na ordem, os eventos tem uma ordem? Eu estou falando da ordem cronológica dentro da visão que nós defendemos, pré-tribulacional. Tá, continua. Por exemplo, se eu for falar na visão pós-tribulacional, que é uma crença que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação, então para eles o primeiro evento não é o arrebatamento. Isso, é a tribulação. Para eles o primeiro evento, na verdade, é a aparição do anticristo, depois a tribulação, por fim a segunda vinda. Tá. Então assim vai. Na ordem que a gente defende na maioria das igrejas, as igrejas batistas, algumas batistas, algumas assembleias, muitas igrejas no Brasil defendem o pré-tribulacionismo, que é a crença que a igreja vai ser removida da terra antes da tribulação. Todas essas vertentes acreditam nesses eventos, só que eles divergem no momento. No relógio, né? Na ordem. Esse é agora, esse é depois. Então tem essa divergência aí. Então vamos lá. Dentro dessa crença, número 1, arrebatamento. Número 2, a tribulação. Número 3, a segunda vinda de Cristo. Então é quando Jesus vem para pisar aqui na terra.
E, inclusive, a Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho verá, toda língua confessará. Então você já respondeu minha pergunta aqui, que ele vai voltar fisicamente. Isso, Sandalinha 44, manto branco, aqui, presente. Olha, Apocalipse... 44, bicho, é alto. Pela lógica, né? Apocalipse 1, verso 7, diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Os que já Então, morreram. aquelas pessoas que já morreram, que mataram o Senhor Jesus Cristo, que pegaram a sua Aqui lança, o transpassável. sim, Ok, que sim. traspassaram o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas vão ver. Quando eu era moleque que falava esse negócio aí, de todo olho verá, eu ficava naquela coisa. Como, né? Mano, se ele vier aqui no Brasil, como é que é a turma do Japão vai ver? Uma boa pergunta. Não, aí eu digo, será que vai abrir a terra no meio e virar os terraplanistas aí, né? Vai Vai virar, vai virar terra o Coliseu, né? A Terra vai virar o Coliseu, né? Aí no O meio- Coliseu vai alagar. Como é que pode? Se ele voltar no Japão, ele não vai ver aqui. Como é que é isso aí? Então, existem diversas teorias para isso. Uns usam a tecnologia, que é uma possibilidade. Né? A tecnologia facilita com que todos vejam. Ah, mas aí, será que todos vão ver mesmo? E os índios, ou as pessoas que estão em tribos que não têm acesso à tecnologia? Entendeu? Aí eu tenho uma outra teoria que eu apresento no meu livro, que inclusive não sou eu, mas tem alguns teólogos que defendem. Onde que vende teu livro? Vocês vão encontrar nas lojas americanas Surpreendidos pela Eternidade, o nome do livro, Surpreendidos pela Eternidade. Lojas americanas, Magazine Luiza, é só colocar aí no Google, Surpreendidos pela Eternidade, Saulo Stan. O link vai estar aqui na descrição. E tem o Ok. outro também, que eu tenho os dois. Já lançou o terceiro? Não, tô só com os Eu dois. estou ainda. escrevendo o Ah, terceiro, sim, E tem um chamado Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, que eu toco nessas questões, em especial das 7 igrejas do Apocalipse, mas entro na ideia do Apocalipse no geral. Então, veja só, qual é a proposta que eu lanço? É que quando a gente fala da vinda do Senhor, da segunda vinda, olha o que a gente pensa, veja se não é isso. Eu vou dar o exemplo aqui usando esse celular aqui, para as pessoas que estiverem... Vou usar a Bíblia para as pessoas que estiverem acompanhando aqui, ó. A gente imagina, nós estamos aqui embaixo, aqui, essa garrafa é Anthony, menor um pouco, né? Menor. É Anthony, a cabeça maior, Então vamos lá. A gente imagina, aqui é os céus, certo? A gente imagina Jesus voltando aqui, ó, nessa extremidade. Certo? Então, Jesus volta aqui, é algo rápido, tranquilo, tudo bem. A questão é que a volta do Senhor Jesus Cristo vai encher todos os céus. E será um evento que nós não temos base para dizer que ele vai ser em um instante. Nós temos a base para dizer que ele vai ser um evento que tem duração, provavelmente durando 24 horas. Por isso que todos poderão ver. Entendi. Não é legal? Agora Porque entendi, ele está, né? Porque- biblicamente falando, Jesus ele vai estar voltando e massacrando o governo do anticristo. Ele vem desse jeito, os céus se enchem, É a hora que desce o fogo do céu, pô. os céus se enchem da glória e da Tá presença explicado. dele. Será que é essa hora que Tá explicado, pô. Mas ele pode se livrar, ele sabe onde é que vão atirar, né? Exatamente. É feito Thanos quando mandou derrubar a saraivada de fogo É lá. o comando, pô. Então veja só, então você tem esse arrebatamento, essa tribulação, essa segunda vinda de Cristo, que todo olho verá. Então eu entendo que vai ser um evento que terá uma duração grande, por isso que vai facilitar com que todos vejam. Realmente, é porque eu ficava pensando naquela coisa, pô, ele vai vir... Ali vai no ser cantinho, ligeiro, lá na né? extremidade Não, ali. não vai descer. Mas essa demora, não é um míssil, né? Não é o... É porque a gente pensa no arrebatamento. O arrebatamento com aquela ideia de um rapto, né? Jesus tirando a igreja rapidamente da terra para o encontro dele. Aí é outra história. Agora, a segunda vinda após a tribulação, todo o relato bíblico é todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Para a gente caminhar, nós temos aí, ó, arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda de Cristo. Eu vou colocar 5 eventos para facilitar. O reino milenar, que eu usei o exemplo da monarquia, né? Então tive que citar o reino. Então Jesus vai voltar e ele vai reinar aqui nessa terra. Logicamente essa terra vai ser restaurada. Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Você pode dizer, mas por quê? Porque existem profecias relacionadas a isso que não se cumpriram. Então, olha, os egípcios reinaram, os babilônicos, os assírios, os medos persas, os romanos, os gregos, mas cadê o Messias reinando? Então haverá um momento que o Messias vai reinar aqui na terra. Jesus há de reinar nessa terra sobre todos os povos. E interessante que a Bíblia fala que nesse reino dele vai ser um reino de justiça, paz, e haverá paz até entre os animais. Saulo vai ter animal no reino milenar? Vai. Ué, ele vai estar reinando aqui na terra, então vai ter Vai bicho ter ainda animais, aqui, né? vai ter tudo isso. Isso mostra o quê? Que é como se nós voltássemos para o Éden. Isso.
Voltássemos para o Éden. Se assemelha muito ao... Isso, eu gosto de dizer que o nosso fim é muito semelhante ao nosso início. Se comer na vida também, né? Entendeu? E, por fim, o quinto evento, após esse reino milenar, vai ser a criação de um novo céu e uma nova terra, um novo universo, que não vai ser por 1000 anos, mas agora pelos séculos dos séculos, né? Literalmente diz a Bíblia que um novo céu e uma nova terra serão criados, a nova Jerusalém vai descer para esse novo céu e essa nova terra, e nós habitaremos lá, eu gosto de dizer, em um novo universo, nova cidade, né? Uma nova Jerusalém, com novos corpos. Já pensou? Um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, sem as limitações e as fraquezas que o pecado trouxe para a humanidade. Vai ser massa, viu? Tipo aquilo que a Bíblia fala que estavam os discípulos trancados em uma sala. Jesus E Jesus vai e chega, tipo assim, atravessou parede e atravessou tal. parede, isso mesmo. É muito massa. O nosso O destino, cara vai ser nosso tipo destino, um X-Men mesmo. É, o nosso destino. Não, mas esses desenhos estão se baseando em quê? A maioria é na Bíblia. A maioria Eu já li sobre isso aí. E se não é na Bíblia, é na mitologia. Mas a mitologia se baseia em quê? Hércules era filho de quem? Com quem? De uma divindade com um humano. Zeus, isso, de Zeus com um humano, né? Jesus é o quê? Jesus é o quê? Deus e homem. Entendeu? E ela. Então, Hércules. você vai pegar a mitologia, se você vai estudar, por exemplo, se você vai ver a criação, se você pegar o aspecto mitológico da criação, você vai ver que eles vão falar de algumas divindades egípcias, né, que a gente sabe hoje que pertencem ao Egito, que eles vão dizer assim que essa divindade, ela decidiu criar os céus e a terra e decidiu se perpetuar por meio de criando pessoas semelhantes a elas. O que é isso? Senão uma clara imitação de Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se a gente parar mais um pouco, você vai para povos, você vai estudar os povos, você pergunta, estudando os povos, vai perguntar sobre quem foi o primeiro homem. Eles vão falar um tal de Adamá. Quem é Adamá? Adamá Parece com Adão. parece com Adão. Literatura de outros povos. É isso mesmo. Eles falam de Adamá, eles falam nomes, Adam, nomes semelhantes. Então, isso termina associando o quê? As Qual é o escrituras. significado do nome Adão? Adão, ser avermelhado, ou ser do barro. Tá. Manda. Interessante, mas vamos É por causa do barro da região. Não faz sentido. Aí faz sentido, Só um detalhe aqui, para quem está acompanhando a gente, se você não é cristão, se você não acredita nessas coisas, ou se você falar assim, não, eu não acredito não, isso é religião, isso é mitologia e tal, tudo isso. Eu tenho só um questionamento aqui, uma questão para deixar, certo? Vamos dizer que tem um ateu nos assistindo. Manda. E você é um ateu e você diz assim, eu não acredito em nada disso aí, conversa, isso aí é tudo balela, coisa de religião, desse pessoal que não sabe ler, que não sabe escrever. Então tá bom, vamos lá. Você fala, né? Se você é ateu, você fala. Você sabe que não existe como alguém falar sem primeiro ele ouvir. E a pergunta é, segundo o relato bíblico, Adão falava? Segundo a Bíblia. Então, se Adão falava, ele ouviu alguém. E segundo o relato bíblico, quem é o primeiro homem? Adão. Então, Adão falava e ouviu alguém. Então, quem falou com ele? Alguém que já existia antes de Adão. Então, se você é um ateu e você quer parar para pensar acerca disso, explique como você aprendeu a falar ou como seus ancestrais aprenderam a falar sem primeiro ouvir. Não tem como. Meu filho está lá em casa, 2 anos de idade. Ele fala primeiro porque ele ouviu. Inclusive, se você fizer pesquisas de povos que foram criados por animais, tem homens, né, que foram criados por animais, são abandonados ali, eles rastejam, andam iguais a animais e não falam. Foi criado pelo bicho. Exatamente. Tem o hábito do bicho. Mas se Adão falava, Tem o hábito do então homem. ele tinha hábito ele ouviu alguém que falava. O homem é um ser social, né? Para ele poder ser homem, ele tem que ser social, tem que se socializar com alguém, né? Nunca tinha. Para meditação. De Dos quem tá amados. aí assistindo, Manda o né? teu comentário aí, o que é que tu acha, o que é que qual é a tua opinião em relação a isso, Juliano? Inclusive, já deixa a tua curtida aí É. também, compartilha pra galera ver mais isso aí e comenta, bota pergunta aí que a gente traz Saulo de novo aqui. Uma outra coisa, em relação ao livro do Apocalipse, todas essas profecias que estão lá na Bíblia, algumas já se cumpriram? Tudo que está lá em Apocalipse ainda vai se cumprir? Como é essa? As duas coisas. Nós temos profecias que já se cumpriram e profecias que irão se cumprir.
Quantos selos já se abriram? Quantos falta abrir? Porque tem lá 7 selos, tem os cavaleiros, Vai tem devagar, menino. trombeta, tem um rebanho de coisa ali. Então, lá na profecia de Apocalipse, só para você que está querendo entender o que seriam esses selos, João, Opa. o que escreveu o livro de Apocalipse, não, outro. o que escreveu o livro de Apocalipse. Esse aqui lê Apocalipse. E só um detalhe, esse João, que estava na ilha grega chamada Patmos, ele foi exilado para Patmos justamente por se negar a adorar o imperador. Existia um culto ao imperador. Isso aqui eu estou falando de dados históricos. Eu fiz pesquisa acerca disso quando eu fui escrever sobre Apocalipse. Você tem, por exemplo, Flávio Josefo, você tem outros escritores que falaram, historiadores também, que falaram acerca disso. Eles disseram assim, olha, que João, os povos que se negassem a adorar o imperador, porque existia o culto ao imperador, era uma ameaça ao império. Deveria ser banido para uma ilha chamada Patmos. A gente lê Apocalipse e João diz assim, estive na ilha chamada Patmos. Olha a razão. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentava. Ou seja, por ele sustentar o testemunho de Deus, ele foi enviado para lá. Então, provavelmente, por se negar a adorar um exílio o imperador. político, né? Era isso mesmo. A Patmos é uma ilha rochosa, né, de rochas vulcânicas. Então, Patmos está ali, Éfeso está aqui. Então, João morava em Éfeso, foi exilado para Patmos e ficou lá provavelmente 2 anos. Um outro imperador que gostou de João, ele liberou João, ele soltou João, disse assim, não, você... Um imperador chamado Nerva. O imperador que mandou ele para a prisão lá foi Domiciano, imperador chamado Domiciano. E quem liberou ele, após a morte de Domiciano, foi um chamado Nerva. E João foi para Éfeso e morreu de causas naturais. Então, veja só, esse João, ele foi aos céus em uma visão, em uma manifestação sobrenatural de Deus, ele viu os céus. E estando lá nos céus, ele vê um livro selado com 7 selos. E o que é que tinha dentro desses livros? A gente vai saber quando os selos forem abertos. Então, quando você vai lendo a descrição, Jesus é o digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando Jesus abre um selo desse, lembrando que os livros eram diferentes desses livros que a gente tem hoje. Era um livro em formato de pergaminho, um rolo. E ele era selado. Só quem poderia abrir era quem tinha autoridade para isso. Então, diz a Bíblia que Jesus venceu para abrir o livro. Então, quando solta um selo, lê-se algo. Solta outro, lê mais. Outro, lê mais, até ler tudo. Então, quando fala dos 7 selos, refere-se a isso. Então, Jesus está abrindo os selos e os juízos estão sendo derramados na terra. Então, destruição parcialmente dos homens, destruição parcialmente de água doce, de água salgada, das embarcações, e assim vai acontecendo e vai aumentando, igual um ferro de passar. Você tem um ferro de passar em casa, você liga ele na tomada, ele não esquenta rapidamente, ele vai esquentando, aquecendo progressivamente. Assim vai ser esses juízos tribulacionais, que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Então, nada disso ainda aconteceu, vai acontecer futuramente. Mas vamos lá, uma profecia que já aconteceu, que alguém pode dizer assim, então, cita aí alguma coisa que já aconteceu. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher ia vir, e esse descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente e ele seria ferido. Jesus é o descendente da mulher. Ele veio, ele foi ferido lá na cruz. E diz a Bíblia que na cruz ele despojou os principados e potestades. Então, mas aí essa questão dos selos ainda vai acontecer. Vai acontecer nesse período tribulacional que eu disse. Que está naquela cronologia que você falou agora há pouco. Aqueles 7 anos. Quer dizer, com relação também a essa questão da tribulação, a Bíblia diz que vão ser 3 anos e meio de paz, ou aparente paz. É uma aparente paz, assim, e 3 anos e meio do pau quebrando mesmo. Então, é aquela promessa que o político te diz assim. Quando eu estiver no poder... Quer ver? Quando eu estiver no poder, eu vou fazer isso e aquilo outro. Aí quando ele está no poder, ele trai você e não cumpre nada daquilo. Aí pronto. O Brasil presenciou isso, né? No longo da história do Brasil. A gente sempre presenciou, quando o Brasil saiu da monarquia e veio para a democracia, para a república democrática, né? Que a gente fala. Então você vê muito isso, né? Normalmente, quando era no contexto da monarquia, gente, eu defendo monarquia, não tem jeito. Eu defendo monarquia. Porque a monarquia parece ser o padrão bíblico. Confesso que eu também leio muito sobre monarquia, sobre o golpe de 89, 1889 tal. Não, mas depende, né?
Depende. Se o rei for injusto, aí o negócio tá feio, né? Embora que no Brasil, o padrão monárquico do Brasil era bem diferente. O rei do Brasil, ele tinha o poder moderador apenas. Ele não Que aí não martelava todas você as tem um decisões, contexto né? já da Inglaterra, né? Então você é igual a rainha da Inglaterra hoje. Ela não tem aquele poder real como existiam nos reis da história, né? Então, mas ela tá ali mais num aspecto pacificador, mais tranquila, já dando as mãos com algumas coisas. Então, é político. Sim. Então, veja só, esse contexto que nós estamos falando aí vai ser um período de grande destruição, de tribulação, vai trazer destruição para a terra mesmo e vai ser terrível. A Bíblia fala que vai ser uma aliança de aparente paz. Por quê? Porque imagina, essa guerra que teve agora entre os Hamas, né? Os Hamas, que são o grupo rebeldes, né, que estavam lá na Palestina, que eles são na verdade, são apoiados pelo Irã. Essa guerra, na verdade, era entre Israel e Irã. Irã arrumou um álibi. E um detalhe sobre isso aí, tudo isso tem um pano de fundo religioso. E político e militar. O que eu acabei de falar para vocês. Militar são já os meios, né? Os meios militares. Exatamente. Agora, por que religioso? Porque Deus prometeu que aquela terra seria de Israel. E não só um detalhe, não só aquela terra. Deus disse que desde do rio Tigre, quando a gente estuda na aula de geografia... Mesopotâmia, lá vai. Na Mesopotâmia, meso. Faltei não, hein? Meso, Meio. Né? Região entre rios, Potâmia, rios. Região entre rios. Aula de geografia nesse vídeo, olha o que é isso. Muito bom. Então você tem lá, desde o rio Tigre e Eufrates, lá rios da Mesopotâmia, até o rio do Egito, toda essa terra seria dada à descendência de Abraão perpetualmente. Isso aconteceu? Não. Eles estão com uma faixinha de terra do tamanho do Sergipe, Exatamente. né? Do tamanho do Por Sergipe, essa eu acho. razão que nós que Tem uma estudamos... faixa lá que acho que dá 12 quilômetros. 18 quilômetros. Então, por de isso que costa nós a que costa. estudamos profecias, nós acreditamos que Israel jamais será destruído. Não, eu tenho certeza, independentemente de profecia, porque... Se depender do Iron Dome, meu amigo, que protegeu daqueles mísseis lá. Para pensar na Guerra dos 6 Dias. Você tem nações egípcias ali fortes, que vieram para guerrear contra eles, Israel desse tamanho, sem o poderio que os egípcios tinham, e eles foram destruídos, eles venceram essa guerra. Se você pegar para tudo isso, por exemplo, se você falar do Holocausto, mais de 6 milhões de judeus, e esse povo ainda está aí, o que é isso, senão Deus preservando eles para dar cumprimento às suas promessas? Então, por exemplo, tem uma profecia que Deus fala assim, se alguém conseguir, olha isso aqui, eu gosto de dizer que essa profecia ela arrepia até os ossos. Deus diz Amém. assim, e osso eu tenho para arrepiar, né? Dá pela estrutura do bichinho, né? Deus diz assim, se alguém puder impedir o nascer do sol, o brilhar da lua e das estrelas, então eu, o Senhor, não cumprirei minha aliança com Israel. E aí? Tenta aí impedir. Consegue impedir o próximo dia? Aí Deus fala, eu não cumprirei, se alguém conseguir fazer isso. Outra coisa, Deus diz assim, porventura seria eu falso a Davi, teria eu falado e não cumpriria, eu não violarei a minha aliança. Então Deus fez alianças eternas com Israel, com seus descendentes, que ainda não se cumpriu e vai se cumprir futuramente. Por isso que esse povo é preservado. Não adianta, pode fazer o que for, Israel jamais será destruído. O Hamas derramou um pouco mais de, não que seja pouco, mas derramou pouco mais de 4 mil mísseis em cima de Israel, né? Nesses últimos dias da semana passada, onde tiveram pouquíssimas baixas do lado de Israel, Isso. uma vez que o Israel é um povo programado para se antecipar, não é de hoje, a Isso. gente sabe que não é de hoje, eles vencerem guerra pela antecipação, e Eles têm uma inteligência fila da mãe, né? rapaz? além da inteligência, é um povo altamente desenvolvido. Veja que eu digo inteligência militar mesmo. Sim, a sim. antecipação É um aprendizado milenar essa cultura de antecipação deles. É um país do tamanho de Sergipe, onde ciência é altamente desenvolvida, militar indiscutível, viu-se agora, baixas, acho que não chegou a 50 baixas israelenses, do Hamas foram mais de 400. Para quem assistiu, acompanhou, então Israel está aí e vai continuar aí por um bom vai tempo. continuar. Existe um canal que eu gosto de indicar ele, que é um canal que ele
ele é muito bom nessa área também. Chama-se Hoje no Mundo Militar. Acompanha, vai estar aqui embaixo também na Esse descrição. canal Um ele é abraço. muito bom e ele acompanhou todo esse contexto. Inclusive existe hoje na Segunda Guerra Militar, na Segunda Guerra Mundial, e esse canal também ele tem um outro canal que fala sobre isso. Então ele está contando toda a história da Segunda Guerra. Massa, velho. Então é muito bom. É Hoje bacana, no Mundo Militar. eu sou inscrito nesse canal, é joia. É top Arretado. mesmo. Tá, Muito vou- bom. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Você pega as batalhas dos povos contra Israel lá no Antigo Testamento, na Bíblia. Meu Deus do céu, você vai ver povos com todo tipo de estratégia, de exército que vem para guerrear. Quando Israel ouvia Deus, eles quase não tinham perda nenhuma. E sempre era isso, antecipação. E tem um detalhe que Deus diz assim, olha, vocês devem fazer, sabe o quê? Vocês vão subir a um determinado momento, os exércitos vão estar lá, vocês vão ficar parados e não façam nada. Eles vão ficar se confundindo e eles vão se matar. E eles começam a se matar, guerreando um contra o outro, se matando. Então, jamais Israel será destruído. Passou-se nações, passou-se impérios, reinados e Israel está aí e vai continuar Então, aí. em 14 de maio de 1948, quando Israel foi declarado nação pela ONU, né, foi reconhecido o Estado de Israel pela ONU, que teve até um voto de um brasileiro, né, acho que é Oswaldo Aranha, o nome dele, foi ele quem deu como que um voto de Minerva ali, confirmando ali que Israel seria reconhecido como nação. Nesse reconhecimento, aquela terra ali foi dada a Israel. Só que essa faixa de Gaza, onde houve a tensão ali, houve de fato uma reviravolta ali dos palestinos novamente nesse período, lá no tempo. Israel fez o quê? Não, vamos fazer assim, a terra é nossa, mas vocês podem ficar com ela durante um tempo, a gente fica tudo tranquilo aqui. Aí agora, quando os israelitas quiseram voltar para aquele lugar ou conquistar algo dali, eles, não pode não, mas a terra não era deles. Biblicamente falando, a terra pertence a Israel. E se a gente usar o acordo político da ONU, a terra também pertence a Israel. Entendeu? Então, fazer o quê? Entendi. Rapaz, deixa eu só ver. Juliano já vai em quanto tempo? Graças a Deus. Ainda Gente, cuida. que eu já olhei assim, disse, rapaz, a conversa tá boa, daqui a pouco vai. Daqui a pouco gente dá pode- 4 horas aí. A gente pode ir mais rápido, no sim ou não, sim ou não. Não. Não, a CPI é lá em Brasília, chefe. Né? Nossa, aqui não. Isso mesmo. Vai fazer alguma daí dessas que estão aí contigo? Posso fazer, querido. Não Vai, tem um vai, problema, chama. não tem um problema em relação a isso. Chama, não. chama. A gente vê os recentes acontecimentos lá na terra de Israel. Você já falou agora há pouco que os sinais dos 7 selos ainda não apareceram, mas falamos já de um bocado de assunto aqui, mas o que é, propriamente dito, o Apocalipse? Legal. O Apocalipse, aí a gente entra um pouquinho na questão do significado das palavras. Isso. Isso aqui é bem legal. No português, a palavra viver e sobreviver é a mesma coisa. No português é a mesma coisa, porém, por causa do referente que mudou, então hoje a gente fala sobreviver como se fosse assim, não está vivendo não, está sobrevivendo. A gente usa outra tonalidade. Um exemplo que eu gosto de dar também é na palavra sede. Eu estou com sede. Como é que se escreve sede? S-E-D-E. O mesmo de sede. Como é que se escreve sede? O mesmo de Entendeu? sede. Então você tem, às vezes, a escrita é semelhante, a palavra é semelhante, mas o referente é outro. E isso acontece muito em teologia também. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. Tirar o véu. Agora, quando a gente fala, e o Apocalipse? Aí a gente entende que as pessoas não estão falando, e a revelação? As pessoas estão falando assim, e o fim de tudo? Isso. Né? E como é que vai ser o final de todas as coisas? Então, para você que está assistindo, é nesse sentido que ele fala, o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse era para ser algo bom, né? Quer dizer, a revelação. Mas nesse sentido que está indicando como algo, a sequência de eventos que levam para o fim, o Apocalipse está associado a isso. Há uma série de eventos que levam para a destruição e para um início de uma nova fase, para não usar uma nova era, né? Uma nova fase. E, inclusive, isso é acompanhado de uma palavra que Cristo usou lá na cruz. Lembra quando Jesus falou, está consumado? A gente fala, e quando vai ser o fim? Esse fim não é o término de tudo. O que seria isso? É término de uma fase para o início de uma nova. Igual você mencionou aqui.
Qual vai ser o término da presente era para o início de uma nova era, de um novo tempo? Então, quando fala do Apocalipse é nesse sentido. Quando é que isso tudo aqui vai acabar? Quando é que isso vai ter fim? Então, vai ter fim, basicamente, quando Jesus voltar e todos esses eventos ocorrerem, que eu mencionei aqui, e ele estabeleceu o seu reino. Um local chamado Vale do Meguido, vai ter alguma coisa assim? Inclusive, esse vale, chamado de Armagedon ou Meguido, é chamado de a Batalha do Armagedon. Imagina, o líder religioso e o líder político e militar, o anticristo, ele reúne exércitos para pelejar contra Israel por se negar a adorar ele e se negar a estar debaixo do poderio dele. Durante um tempo, uma parte de Israel vai aceitar, mas outra parte não vai aceitar de forma nenhuma. Então ele vai reunir exércitos, a Bíblia fala de um exército que vem de uma região que tinha 200 milhões de soldados, só de uma região. Poxa, 200 milhões de soldados. um país, um Brasil inteiro só de O Brasil, a população do Brasil, né, só para pelejar contra Israel, de uma região. Criança, menina e aposentado. Israel tem, 10 milhões? O quê? Vai botar 10 milhões de reais ali dentro? Não, a população de Israel é por aí, uns 10 milhões. Se você pegar os judeus espalhados, aí você vai ter uma boa quantidade, mas não tanto assim. Não tanto. Então você vai ver, um exército que vem contra isso. Agora imagine que ali é o remanescente, então não vai ter mais essa quantidade de judeus assim, não. Né? Tem que contar os que já morrer, que vão morrer daqui para lá, tem que ver também os que vão aceitar a marca da besta, que já não vão contar com esses, mas aqueles que forem fiéis ao Senhor, chamado de remanescentes fiéis, remanescente fiel, esses aí, eles vão estar lá no Vale do Meguido, que é uma planície, que inclusive Napoleão, passando por lá, disse assim, local ideal para uma grande batalha. Que arretado. Não sabia, bacana. Essa aí está na história. Bacana. Aí olha que legal, você quando estuda sobre isso, nunca conseguiram construir nada lá. Não se constrói nada lá. Biblicamente falando, é como se fosse assim, não vai construir para poder ter uma batalha. Para poder fazer... Então você tem uma planície, Israel vai ser sitiada de exércitos, exércitos, de novo. Porque já teve lá no cativeiro babilônico, já teve pós-cativeiro babilônico no ano 70 e vai ter futuramente. Israel vai ser sitiado de exércitos. Cruzada, os árabes... Se você usar, por exemplo, o islamismo, 622, quando Maomé sai com as suas guerras de conquista, né? A ideia dele era conquistar território. Então, você vai ver Israel ali prevalecendo. E sinagoga é destruída e tudo que acontece lá, mas mesmo assim o povo prevalece. Mas vamos lá. Está aqui. O povo de Israel sitiado de exércitos. Eles olham ao redor, exército em todo canto, todos os lugares. Eles olham para baixo, não tem saída, é só terra. E então eles olham para cima. E quando eles olharem para cima, Jesus disse assim, vocês vão clamar, Baruch Rabá Bishem Adonai, que quer dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu estou citando Mateus 23, das 37 ao 39. E então, quando eles clamarem, os céus irão se rasgar, e agora o Todo-Poderoso, vindo no seu cavalo branco, juntamente com um grande exército, vai pelejar favorável a Israel contra os inimigos de Israel. E vai ser a maior campanha de armamento da história. Você não gosta de arma, como diz os cariocas, perdeu o playboy. Esculachou aí. Vai vir Jesus com o quê? Com a sua espada afiada. E ele vai destruir os povos inimigos. Diz a Bíblia que vai juntar tanta carne, que um anjo vai dizer, aves dos céus, venham e comam essas carnes. Olha aí. Então, nesse momento aí que você falou que Jesus vem, é nesse momento que tem aquilo que a gente falou lá, que todo olho verá. Isso, essa segunda vinda após a tribulação. Né? Que é exatamente nesse momento onde ele vem nesse momento que ele vem para batalhar. Madeira, por isso que eu entendo que a batalha tem todo esse contexto, que a vinda tem todo esse tempo, tudo isso, porque ele vem massacrando os povos inimigos. Apocalipse 19, 21 diz que com o sopro da boca dele, ele matará todos os povos inimigos. E nessa hora, o anticristo vai estar onde? O anticristo vai ser provavelmente preso. morto. Hora dessa? Uma confusão dessa? Confusão, o anticristo gritaria. vai ser preso e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Em nome da igreja. Vai ser queimado só pelos séculos dos séculos. Pro resto da vida. Exatamente. Apocalipse 20, verso 11 diz isso. Verso 10 e 11 diz isso. Meu irmão. Vai ser destruído. A gente já percebeu de todas as passagens que você citou, todas muito bem aprendidas, que eu não posso dizer que isso é decorado nunca não posso dizer, todas elas em sua cabecinha, que o Apocalipse não está só no livro do Apocalipse. A escatologia não está só no livro do Apocalipse. Está de está Gênesis em toda a Bíblia. Apocalipse. Tá. É isso mesmo. Quer ver uma profecia legal? Manda.
Zacarias 9:9. Sabe o que é que diz? Alegra-te, ó Sião, exulta Jerusalém, o teu rei, manso e humilde, vem sentado em um jumentinho. O que aconteceu em... Essa aí se cumpriu. É, o que aconteceu. Que Foi ele, quando Jesus entrou no... Que inclusive acontece quando ele fez cântico. xixi nas costas do jumento. Que inclusive Né? Não tem acontece isso, a cruz nas costas do jumento. Ele fez inclusive xixi. acontece um cântico que a Igreja Católica canta, e eu lembro quando eu era criança, eu perguntava, mãe, quem é essa Hosana que eles falam tanto? Né? Porque quando Jesus entra sentado em um jumentinho para dar cumprimento a essa profecia, eu estou citando Zacarias 9:9 e o cumprimento está em Marcos capítulo 11, versículo 1, ou Mateus 21, são textos correlatos. Então veja só, Jesus entra em Jerusalém, sentado em um jumentinho, aí ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito. Dito onde? Zacarias 9:9. Entendeu? Então isso se cumpriu. Jesus entra sentado em um jumentinho e eles começam a clamar. As pessoas colocam ali suas roupas, né, alguns galhos, tal, tudo isso, e começam a clamar, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí eu passava na frente da Igreja Católica, eu sou da cidade de Gravatá, aqui em Pernambuco, mas moro aqui em Arco Verde desde 98. Então eu passava aqui na frente da Igreja Católica, aqui da Matriz, aqui em Arco Verde, e eu escutava Hosana, eles cantando Hosana, e eu falava para a mãe, mãe, quem é essa Hosana que está nas maiores alturas? Eu não entendia, né? Aí eu descobri que Hosana não é uma mulher. Significa o quê? Hosana nas maiores alturas é uma palavra de exaltação. É como se fosse assim, louvado, engrandecido, sim, aleluia, seja aquele, entendeu? Então é uma palavra de exaltação. É como se estivesse dizendo assim, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor. É como se fosse isso. Agora eu descobri, e você também, o que é Hosana. A aula de religião começou desde o começo da entrevista e passou já por geografia e por história, tá? Agora português, né? O significado. É, de Hosana, né? Isso. Isso, o significado das palavras, sede, sede. Uma outra coisa também, o negócio da moeda, vai ter uma moeda só? Que fala que vai ter uma moeda só, né? Nesse período do anticristo, né? Provavelmente essa moeda vai ser a própria marca da besta. Porque diz o texto, né? Que quem receber a marca da besta tem acesso a livre comércio. Ele Então- tanto vende como compra. Então, Então é como se essa marca desse acesso a ele, a fazer isso. Mas uma única moeda eu vejo que não é problema não. Talvez não funcione na prática, né? Mas eu não vejo que seria problema não. A grande questão lá é por que de uma unidade no comércio, né? Por exemplo, a quem eu estaria me submetendo a fazer isso? Um exemplo que eu dou é assim, comer pão é pecado? Não. Mas se for Satanás mandando? Aí obedecer Satanás é pecado. Por isso que Jesus não comeu pão. Lembra que Satanás fala, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como? Você não está com fome? Ou seja, Jesus poderia comer na hora que ele quisesse, mas se ele comesse em obediência a Satanás, aí o Redentor não tinha como nos salvar, né? Então, é basicamente aí esse caminho que eu gosto de seguir quando eu falo das profecias. Aleluia. Aleluia. Falando em profecia, essa vacinação em massa que está ocorrendo, necessária, imprescindível, mas muito prematura, em minha opinião. Certo. Ela é, na sua opinião, ela é marca de alguma coisa, de mal, de bem? E falaram muito isso com relação Falaram mesmo. a vacina ser... Falaram? Falaram. Falaram bastante, muito. Que a Inclusive, vacina era, sei lá, a marca da besta também. começou já no nome... Eu vi. Começou já no nome Covid-19. Já começou daí as pessoas fazendo teorias, né? Os cálculos. É. Por quê? Disseram que Covid-19 significava o Sempre quê? tem um conspirador que Sempre vai tem, lá. sempre tem um Sempre, conspirador, né? E tem os cálculos mais É, que você realistas, imaginar assim, vai para ter. chegar, Pra no chegar. no resultado que o cara quer. Corona, Ah. aí coroa. Aí pegaram um texto da Bíblia que fala que tem um cavaleiro e ele vem com uma coroa. Aí as pessoas falaram, olha aí, tá vendo? Esse cavaleiro é o corona. Aí inventam várias coisas, né? Eu gosto de dizer, não é porque num lugar tem 5 que 5 vai ser sempre a mesma coisa. Vai depender do contexto. Por exemplo, aqui nessa sala, nas câmeras estão aparecendo 3 pessoas, mas tem 4 pessoas. Aí só porque eu falo de 4 aqui, aí quer dizer 4 aqui refere-se a esse contexto. Mas se eu fizer a aplicação de 4 pessoas sempre como os 4 cavaleiros do Apocalipse, aí já dá errado. Então percebe que às vezes eles fazem uma associação que não tem base. Então, para ser direto, sobre a vacina, sobre ela ser prematura, como você estava falando, né?
sobre ela ser rápida demais, algo assim. Eu entendo que houve uma necessidade de agilizar as coisas e, portanto, teve um investimento maior para que saísse logo. A gente sabe que o processo para produzir uma vacina é longo. Se a gente olhar as outras vacinas, elas demoraram um bom tempo, 5, 6 anos, até 10 anos. Por exemplo, se você pegar da Ebola, né, a vacina, você vai ver que teve também um longo tempo. Mas agora o país está em uma pandemia. A nação, né? O mundo está numa pandemia. Então, você tem investimento de vários países para produzir a vacina. E lembrando que tem também a ideia do comércio, né? Porque quem conseguir produzir primeiro, quem conseguir produzir primeiro vai. Então, eu entendo que teve, quem trabalha com ações e investimentos sabe que teve muitas coisas que subiu, né? Muitas ações subiram, principalmente nessa produção de vacinas. Ao meu ver, a vacina é como acontece com qualquer outro medicamento. Em que sentido? Serve para facilitar na nossa saúde. Eu não sou contra remédio nem contra vacina, apesar de quando era criança, minha mãe não vacinou nenhum. Inclusive, eu não tenho nenhuma marca daquela vacina. Poxa. Tem uma vacinazinha que tem a marca aqui, né? Eu vim ser vacinado agora, recentemente, porque eu ia viajar para outro país, aí precisei receber todas as vacinas, porque minha mãe era contra. A mãe dizia assim, olha, vacinou, morreu. Né? E eu digo que a gente escapou pela graça de Deus. Nenhuma vacina, nenhuma mesmo. Mãe fugia de vacina. Uma vez eu perguntei, minha mãe, cadê meu cartão de vacina? Ela disse, não tem. Para que cartão de vacina se não tem vacina? Nunca vacinou. Então, eu sou favorável à vacina, principalmente porque se a vacina trabalha para a saúde da humanidade, então é bom. É bom, não vejo nenhum problema não. Se você quiser se vacinar, vacine. Se não quiser, não vacine. Se bem que foi assinada a lei da vacinação compulsória, mas isso fica ao critério dos governadores e prefeitos locais. Países que só aceitam pessoas que estejam vacinadas. Né? Então tem isso também. Mas eu não vejo que isso seja associado à marca da besta, nada disso não, porque tem um detalhe aí que isso, primeiro, não anula a nossa salvação, a vacina, não anula. E uma vez alguém me disse assim, eu estava conversando rapidamente aqui, eu estava conversando sobre se a vacina era marca da besta ou não. Eu estava conversando em um grupo de estudos. E alguém disse, essa vacina é a marca da besta porque eles estão querendo vacinar obrigatoriamente e tal, tudo isso. Eu digo assim, sim, essa foi uma lei que foi defendida ali pelo o Congresso e foi sancionada pelo presidente. Só que quando a lei 13, eu não sei se eu vou lembrar dela agora, é 13.797 de fevereiro de 2020, creio que seja isso. Só é você procurar, Lei de Vacinação Compulsória. Então, o que acontece? No início da pandemia foi assinada essa lei. Aí alguém disse, olha aí, um claro sinal da marca da besta, porque vacinação compulsória. Mas na lei diz assim, que cabe às autoridades, os governadores, né, os estados e os municípios, através de uma emenda, lógico, saber se vai vacinar ou não compulsoriamente dentro do seu contexto. Tem um outro ponto aqui. Eu falei, sabe o quê? Você tem filho? Eu conversando com a pessoa disse, tem. Eu disse assim, seja bem-vindo, seu filho tem a marca da besta. Eu disse, por quê? Porque obrigatoriamente lá no hospital ele foi vacinado. Então não é a obrigatoriedade, um exemplo de uma vacina que faz dela ser a marca da besta. Até porque a marca da besta vai ser colocada nos adoradores da besta durante a tribulação. E é visível. E é visível. Como falou-se no começo, é visível, estará sobre alguma coisa, né? Isso mesmo. Sobre a mão direita ou sobre a testa. Alguém me perguntou, se não tiver mão direita, eu digo, tem testa. Tem testa. Se não tiver testa, não está vivo. vivo. Testa morreu. Muito fácil. Testa morreu. Rapaz, bicho, gostei demais. Já bateu aqui, já deu o nosso time. O problema é isso, o cara começa a conversar sobre essas coisas, o cara quer ficar aqui o resto. Muito Aí, bom. A gente pode chamar esse homem de novo outra vez. Mas arretado, cara, fantástico. Gostei muito das respostas, né? Da conversa. Muito bom. Saulo, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Tá? O assunto é fantástico, eu gosto bastante, já até conversei com ele sobre esse assunto, que eu sou particularmente um admirador desse assunto de apocalipse, de escatologia. Eu gosto de conversar sobre isso, apesar do pouco conhecimento, mas pouco conhecimento que tenho, gosto de conversar sobre. Saulo Stan esteve aqui com a gente, ele que é lá da Igreja Verbo da Vida. Conversamos sobre escatologia, fim dos tempos, apocalipse, um bocado de coisa, e que fica-se
o questionamento: de onde vem o anticristo? Mas aí, quiser saber mais, o link do Instagram dele vai estar aqui embaixo, você vai lá e pergunta. Isso mesmo. Pergunta a ele, manda um direct para ele, pergunta a ele. Tem outras autoridades também, né, que defendem. Você pode adquirir material de estudo sobre o tema e não parar de estudar, né? Eu estudo escatologia há mais de 10 anos e todos os dias eu estudo escatologia. É algo que, se eu como todos os dias, eu leio e estudo a palavra de Deus todos os dias. Então, isso ao longo do tempo vai trazendo uma estrutura e uma maturidade no estudo da teologia, em especial da escatologia. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Como o Anthony já diz aí, faz o pacotão do YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Sertão Cast. Esse foi o Sertão Cast do número 3. Como bem lembrou o João Guilherme, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, que a gente precisa chegar até os 1.000 inscritos para isso aqui poder ser ao vivo. Ser ao FEFA e você poder mandar a pergunta também ao FEFA. Exatamente. Então, bem melhor. Né? Então, dá essa moral, se inscreve, manda para amigo teu, sei lá, tua tia que quer saber sobre escatologia, manda para alguém, compartilha e manda essa pessoa se inscrever também. Obrigado pela audiência, um forte abraço e a gente se encontra no próximo Sertão Cast. É nóis. Tei, Nehevia, Deglávia. Eu vou compartilhar.